Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, se tem uma coisa que brasileiro sabe, é que não dá pra esperar uma viagem de verão dar muito certo. Essa é a história de A Mansão Macabra e você está nos dois faladores vintage. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não? Não? Ué, tô esperando o quê? Pega esse dedinho maravilhoso que Deus te deu, coloca aqui, ó, e inscreva-se. Toca o sininho pitadinho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha, ele é muito importante para nós. E comenta, você já assistiu, não assistiu, nunca tinha ouvido falar? Enfim, eu é engraçado, que eu adoro filmes de terror antigo, e esse era um que eu acho que eu não tinha visto, não, pelo menos eu não me lembrava de ter visto, não. A Mansão Macabra é uma produção de 1976, a gente não conseguiu ver se estava em algum streaming, na verdade a gente procurou em streamings e não achamos, a gente só achou no YouTube. A qualidade não está muito boa, é preciso confessar, mas você consegue achar o filme completo lá, e na história você tem então uma família que acaba fazendo uma oferta. Recebendo uma oferta. Eles acham, né, isso o filme não fica explica muito claro bem. Como é que eles chegaram a essa casa. Parece que eles viram um anúncio sobre uma casa para passar o verão, e quando eles chegam a uma mansão que eles não teriam condição de pagar, só que os donos da casa fazem uma proposta irrecusável, a esposa se apega e parece que ela tem algumas questões já também que está querendo resolver, e eles acabam então aceitando passar o verão nessa casa e coisas estranhas vão começar a acontecer. Então são 4 pessoas nessa família, pai, mãe, o filho e uma tia do casal. Lembrando que a gente está no Vintage, né, e no Vintage tem o quê? Spoiler! Então, assim, a casa realmente é muito bonita. É uma casa, parece ser assim, uma mansão do sul. Lindinha ela. Cabelo todo bagunçado. Que hoje só aqui que tá com tufo. Eu fiz um troço no cabelo hoje e o cabelo tá uma beleza. Enfim, é uma mansão do sul, então aquela opulência, né, aquela coisa branca, linda, maravilhosa, aquela casa enorme. E quando eles chegam, a casa tá meio decadente, né? Precisam de uma reforma, isso. E aí eles já são surpreendidos por um cara meio que faz tudo, como se ele estivesse dando um jeitinho na casa, né? E é recebido por uma irmã, e depois aparece o irmão, que vão falar sobre a proposta que ao mesmo tempo que eles estão alugando, mas eles estão como se fossem uns caseiros, como se fossem tomar conta para a casa não ficar sozinha, e para uma outra hóspede, moradora da casa. Na verdade, a condição... A única condição é que eles tomem conta da mãe deles, que vai ficar na casa. E a única coisa que eles precisam fazer é levar a comida para ela. E aí você saca que, na verdade, não é bem que é um aluguel. É quase que ser caseiros da casa. E, enfim, e aí... É como se os caras fossem viajar e não queriam deixar a casa sozinha. E aí fizeram nem a mãe sozinha. E aí fizeram essa oferta, $900, se eu não me engano, todo o verão. Por todo o verão. Que é o valor que eles pedem. E aí você vai ter, então, uma série de coisas que vão começar a acontecer. Eu tive um problema sério assistindo esse filme, porque a Bette Davis faz a tia Elizabeth. E aí, toda hora que ela aparecia, eu lembrava Bette Davis, Eyes. E aí eu ficava com a música na cabeça e isso me desconcentrava. Eu sei que você não, você é diferente. Assim, o filme... And I miss you. Ele não é um filme de terror comum. Você não tem um componente... É muito interessante. A casa é muito grande, ela parece até ser um pouco distante de tudo. Então não tem muito contato com a cidade, com os vizinhos, não. A história se passa dentro dessa casa. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se porque a casa é grande, não é um filme claustrofóbico. A casa não oprime eles, tá? Pelo menos não inicialmente, com relação ao espaço. Então eles começam a fazer pequenos trabalhos, a mulher começa a limpar a casa, arrumar a casa, dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. E o homem também. Vai limpar a piscina, dar uma arrumada no jardim, enfim, e aproveitar o verão, aproveitar o calor, o sol, aquela casa bonita. A tia Beth tá toda feliz, também curtindo, tomando o solzinho dela, batendo papo, toda a família parece ser... A Beth que era a personagem mais legal do filme. Isso e a família parecia ser muito harmônica, eles pareciam se dar muito bem, todo mundo muito feliz. Embora parecesse que eles tivessem algumas questões lá deles. O cara tem algum tipo de trauma envolvendo a morte da mãe dele, isso de alguma maneira afetou a relação da família, né? Isso não se tornou um problema, mas foi algo que aconteceu com a família, então é um assunto.
E que existe porque, na verdade, vai começar a ter esse conflito, se é o cara que está tendo esse problema que está voltando, ou se é alguma coisa diferente que está acontecendo. E aí, nesse ponto, eu acho até que ele lembra um pouco o Iluminado. No Sim. sentido de que você não tem uma força invisível. E aí, você tem, né, uma força. Você tem, mas essa força não aparece presente no filme. Você não vê um fantasma, você não tem um jumpscare, você não tem um componente de uma sombra, uma luz, não. É simplesmente o comportamento das pessoas mudando, reagindo à casa e a vibração, a atmosfera ou até mesmo a espiritualidade que existe ali. Apesar de não ser muito ostensivo, é tudo subentendido, que existem realmente entidades, que existe um sobrenatural ali, mas você não tem na utilização de nada de nenhum efeito, de nenhuma situação que você acredite, não, isso aí foi um espírito. Mas você sente, percebe pela atuação dos atores que eles estão sofrendo influência, o comportamento deles começa a mudar. E aí lembra mais ainda o Iluminado, porque vai ficando claro que, na verdade, é algo que está acontecendo com a casa em si, que conforme as coisas estranhas vão acontecendo, a manutenção da casa vai sendo feita automaticamente. Então a piscina estava ruim, tem um incidente na piscina, de repente a piscina aparece toda novinha em folha. É como se ela se alimentasse dos episódios negativos. Então, quando sempre acontece uma coisa negativa, a casa vai dando um autolimpante, sabe? Tipo forno autolimpante, que eu nunca entendi essa questão, porque eu nunca vi o forno se limpar sozinho. Mas essa ideia de geladeira que se limpa sozinho, de coisa que se limpa sozinho, mas essa ideia, a casa vai se atualizando, né? E, inclusive, quando eles chegam na casa, eles até veem uns quadros, vários quadros de várias épocas diferentes, em que a casa estava em vários tipos de condições diferentes. E vários quadros de diferentes pessoas também no móvel, né? Eles até falam que é a coleção da mãe, né? A mãe coleciona fotos. Você pensa inicialmente que é uma senhora idosa, tem muitos parentes, muitas memórias, muitas lembranças, e eles então estariam guardando ali dentro, naquela parte lá que tem a casa, que tem um monte de guarda, seria meio que uma coleção de retratos de pessoas próximas. É isso que você tem essa ideia inicialmente. Eu pensei que fossem parentes, pessoas que ela gostasse. E aí você tem então a mãe da família que fica tentando alimentar a matriarca, que é a hóspede deles, só que essa mulher nunca aparece, e a relação da mãe com essa mulher vai ficando cada vez mais doentia, vai ficando uma relação de cada vez mais ela vai se tornando devota a essa mulher, até mais do que a própria família, e aí ela vai criando essa devoção por essa matriarca e também pela casa. Então, quando a família dela começa a sacar que tem alguma coisa estranha, ela e resolve ir embora, ela fica dizendo que não, ela fica tentando evitar que a família saia. Essa influência, depois você entende que já acontece desde a primeira vez que eles vão visitar para ver se vão alugar mesmo. A mulher, a família, quando explica sobre a casa, ele fala, olha, minha mãe tá no quarto, você não vai dar trabalho nenhum, porque ela não sai do quarto. Ela faz tudo no quarto. Ela adora o quarto dela. Ela não vai dar nenhum tipo de problema, ela não vai ficar andando pela casa, não vai acontecer nada. Ela só vai precisar que você coloque uma bandeja de comida para ela. Então, no começo, ela começa a colocar. Só que é estranho ela não conseguir ver a mulher. E isso é um único mistério, assim, maior que você tem na história. A mulher não aceita comida. E ela fica preocupada, né? Ué, mas ela não tá comendo e tal. Ela faz tipo um desabafo. Você não tá gostando da minha comida? O que tá acontecendo? Tô preocupada com você. Afinal de contas, eles dizem que ela tem 80 e poucos anos, né? Que ela é uma senhora de 80 e poucos anos. Então ela fica preocupada. Mas ela começa então, através dessa porta, através dessa conversa e essa comida, a estabelecer essa relação com esse ser, que a gente não vê, tá? A gente não sabe o que é. E ela começa aos poucos, cada dia que ela vai levar a comida, ela meio que dá um passo em direção a uma relação doentia que ela começa a estabelecer com aquilo ali, e aquilo vai transformando ela, vai mudando o comportamento dela. Uma coisa que eu acho importante dizer é que o filme ele é baseado num livro. Sim. E uma coisa que eu percebi no filme é que existe uma subtrama muito grande que não é contada e nem revelada nem informada pra gente. Por exemplo, existe algum trauma com essa mulher
a mãe da família, tanto que ela tem dificuldade de relacionar-se com o marido dado momento fala que tem muito tempo que não tem intimidade com ela, ninguém sabe, o filme não revela exatamente por que pra você, então o filme parece que é muito mais pra quem lê o livro, e quem não lê o livro acaba ficando num texto muito superficial e sem muita informação. Não sei se o livro também é assim, mas eu tenho a impressão de que quem lê o livro talvez entendesse alguma coisa a mais. Mas eu não acho que a falta dessas explicações atrapalhe alguma coisa pra você poder acompanhar o filme. Não, pra ver, mas acho que o filme ganharia mais mas aí se eles explicassem essas coisas em pequenas situações. Um filme de 2h30 quase, né? Não sei, eu acho que teria jeito de fazer explicar isso. essas coisas todas. E aí, como a gente falou, coisas estranhas começam a acontecer. O quarto do garoto, de repente, aparece todo trancado com um aquecedor vazando gás. Você tem o pai, então, que num dia tá brincando com o filho na piscina, de repente começa a afogar o garoto. Você tem a tia que o filme todo tá esbanjando de quanta energia ela tem, de que ela não gosta de ficar parada. Ela é uma senhora, mas ela é extremamente ativa, cheia de energia. E vai ficando feliz. E vai ficando cada vez mais doente, mais fraca. O que tem menos sinais ali de que a casa está fazendo alguma coisa é o garoto, que acaba ficando traumatizado, na verdade, porque ele começa a ter o pai tentando matá-lo, começa a ver que a mãe tá ficando estranha. Tem um dia que o garoto derruba um troço, a mãe que já tá usando as roupas que estavam dentro da casa, parecido com o pessoal das fotos, dá um berro com ele gigantesco. Então a relação vai ficando tensa o tempo todo, até que em dado momento, depois que a tia morre doente, e aí o filme não deixa claro, mas deixa implícito que de alguma maneira a mãe acabou influenciando isso, porque o pai, quando tentou ligar, nenhum telefone da casa estava funcionando, e aí a esposa diz que vai ligar e não mostra a esposa ligando, só mostra a esposa depois indo para o quarto da matriarca e dizendo... Não, minto. Mostra a esposa indo no quarto da matriarca e depois volta dizendo que ligou, que conseguiu falar com uma ambulância, mas que não aparece. Então fica meio subentendido e fica um pouco até a dúvida se a mulher realmente ligou, se ela já estava sob efeito da casa, basicamente, né, da casa e da entidade que existe na casa, que eu fico até na dúvida se é realmente uma entidade que existe ou se é a casa que acaba manifestando na matriarca a sua essência, vamos dizer assim, até que as coisas vão ficando mais estranhas. O pai tenta sair da casa com um filho, começa a ter uma tempestade, as árvores da mansão fecham a estrada, caem, e aí os galhos e cipós começam a se enroscar no cara, até que a mãe chega. Essa é a parte mais sobrenatural que tem. Tem a parte também de quando o pai tá na piscina vendo o filho brincando, ele tenta levantar e não consegue. É uma cena até boa, porque o cara tu vê que o cara tá fazendo força para conseguir se mexer, o filho se afogando, porque do nada a piscina parece um mar revoltado e o cara não consegue ter força nenhuma para conseguir salvar o filho. E aí ele só consegue se salvar porque a mãe, que a casa acaba trancando do lado de dentro, também acaba quebrando uma janela e salvando o filho. E assim, o filme como um todo, eu fiquei com a impressão, assim, claro que o filme é de 76, então não é que o filme envelheceu, acho que o filme podia ser feito nos dias de hoje. A mesma história, não precisa mudar muita coisa não, a dinâmica dos quatro ali, a casa, não achei isso não. Mas eu acho que não sei se a forma de contar a história, a direção, pra mim ficou um pouquinho datada. Mas fora isso, a história é muito interessante, mas eu fiquei o tempo todo com a sensação de que o filme podia ir mais longe, podia ser mais. Falta um tempero. E falta um tchan, alguma coisa, sabe? Eu fiquei o tempo todo sentindo que faltava chegar ali, naquele ponto assim que fosse... E não chegava, sabe? Eu fiquei o tempo todo esperando e não acontecia. Mas o filme é bom. Acho que é interessante. Acho que quem gosta de terror é um estilo diferente, porque, de novo... Até mais suspense do que terror, você trabalha com o suspense, você trabalha com um pouquinho de sobrenatural, você tem várias doses de cada coisa ali, equilibrada. E trabalha muito mais com os sentimentos, né? Porque a casa, de alguma forma, mexe, principalmente com a mãe, com algo que ela traz.
alguma dificuldade que ela tem de repente ela querer ter uma vida assim de luxo, de não ter conseguido, de não ser rica, de não ter uma casa maravilhosa, porque ela começa a assumir como se fosse dona da casa, inclusive, em determinado momento. E isso talvez seja uma coisa que está sendo trabalhada nela. Como também a parte violenta do marido também é mexido com essa coisa que ele tem, essa questão. E como também a própria tia, né? Porque ao mesmo tempo que ela é super energia, super alto astral, eles vão mexer exatamente nessa parte dela e vão jogá-la para o outro contraponto, né? Que é tirar a energia dela, tirar a vontade de viver dela. Então, assim, a casa parece que mexe com os conteúdos da pessoa, mas não explica em nenhum momento por quê, nem por causa de quê. Não pode viver, né? Ela só vai ficando cansada, realmente. Inclusive, ela começa a estranhar. A tia é a primeira a morrer porque ela é a primeira a falar que tem que sair da casa. Né? Então, a casa já se encarrega de eliminá-la, de matá-la logo. Porque ela pode ser um risco para a própria casa e fazer com que todos queiram sair. E aí, depois que a tia morre, não se lembra se é na noite seguinte ou algumas noites depois, a casa começa a ter as suas paredes, as madeiras das paredes despencando, soltando. Do telhado também. Do telhado saindo. E aí você tem então a casa com novas paredes e com novos telhados. Depois que o filho quase é assassinado pela casa, a mãe concorda a ir embora. E aí no dia que eles estão indo embora, a mãe resolve se despedir da matriarca lá, e aí tu já vê que a bosta se aproximando, né? Um detalhe que a gente precisa dizer é que o filme em nenhum momento mostra essa matriarca, e a mãe não deixa também ninguém entrar no quarto dela. Toda vez que alguém tentava se aproximar, a mulher dava um chilique ou inventava uma desculpa e ninguém conseguia ver. A mãe, então, vai até entra de novo na casa para se despedir da matriarca, o pai está esperando do lado de fora com o filho dentro do carro, a mulher começa a demorar, e o cara, então, resolve entrar na casa. Ele não queria nem que a mulher fosse se despedir da senhora. E aí ele encontra a porta do quarto aberta. Ele, então, vê a senhora de costas, sentada. Inclusive, mais uma vez, lembra bastante um outro filme, porque agora lembra Psicose. Porque ela de costas parece bem a Norma Bates de costas também no final do filme. E aí, quando o marido começa a falar com ela, ela não responde. Quando ele vira a cadeira para falar com ela, ele se assusta, a câmera mostra que a esposa dele, a mãe, que estava usando a roupa e até uma peruca, parece até uma peruca, ou o cabelo dela embranqueceu mesmo, possuída pelo espírito da matriarca, porque o olho dela tá claro já. E aí o cara se desespera e ele acaba sendo arremessado ou pula da janela da casa da mulher, e ele cai de cara no para-brisa do carro onde o filho tá, e aí fica desfigurado, o filho vê, sai correndo, começa a gritar, chamando pela mãe, porque ele não sabe o que aconteceu. Nisso, mais um sacrifício foi feito, mais energia para casa. A casa então vai terminar a sua reforma, enquanto a chaminé está sendo reconstruída, os tijolos da chaminé antiga caem em cima do filho. E aí você tem o corte da cena, você já mostra a casa mais distante, toda renovada, as paredes branquíssimas, o jardim lindo, bem cuidado. Ela chega a brilhar no sol. Sim, é bizarro. É um dia de sol bonito, a casa parece estar brilhando. E aí eles fazem um corte, a ideia era tentar mostrar como se fosse você já vendo, mas a edição não consigo fazer isso tão bem, então você percebe então, que você já está vendo o corte da foto, e é uma nova foto da casa. É a foto da casa nos tempos atuais, né, do filme, e quem está comentando, dizendo, nossa, como a casa ficou linda, a mamãe também está super bem, são os dois irmãos. Mamãe está renovada. Mamãe está renovada, é bom tê-la de novo na nossa casa. Também eles não usam renovada, mas falam algo nesse sentido também. E você ouve que são as vozes dos dois irmãos que que alugaram a casa para essa família. E a foto da família vai para a coleção. Conforme vai mostrando as fotos do pessoal, tem 3 fotos novas, que são as fotos das 3 pessoas que a casa sacrificou para poder se renovar. Né? Então, assim, é um filme interessante, não é um filme que eu fiquei assim, meu Deus, que obra-prima, mas acho que é um filme legal, é um filme que tem algumas sacadas bacanas.
Como ele bebe de algumas fontes, algumas coisas você mais ou menos já imagina que pode acontecer, mas eu acho que ele também faz de uma maneira bacana. Assim, apesar de ser coisas que você já imagina, né, não é feito de uma maneira que é um copia e cola apenas. Né? Tem ali um cuidado, podemos dizer assim. Fica mais como uma homenagem aos outros filmes inspirados. Algumas cenas são visivelmente inspiradas, umas são visivelmente inspiradas. Então você mais que, tá legal, não fica assim tosco não, fica legalzinho e fica bacana no filme. Para uma geração que curte bastante Hereditário, para uma geração que curte bastante A Bruxa, pode ser que o filme tenha um apelo bem legal, porque ele vai trabalhar com esse suspense e esse terror meio psicológico. Acho que faria uma remake, né? Porque o filme, assim, a gente não conseguiu achar uma cópia em algum local para assistir que tivesse uma qualidade legal. Principalmente de som. O som é muito ruim. A imagem é ruim, mas o som consegue ser pior. Mas eu acho que se tivesse um remake ou uma remasterização, né? Remasterização, alguma coisa seria salutar pro filme. Bom, se você chegou até aqui... Rapidinho, a gente precisa dizer que esse filme foi um pedido da galera que está inscrita no canal. Eu não vou lembrar agora quem foi que pediu, mas num dos vídeos de vintage que a gente fez, alguém mandou um comentário sugerindo, vocês podiam fazer sobre a Mansão Macabra. E aí a gente fez. Agora. Então, se também tem uma sugestão, coloca aqui pra gente. Você quer ver que a gente comente algum filme? Você acha que algum filme merece estar aqui no Vintage? Comenta aí conosco. A gente vai atender assim que possível, quando possível. E se você chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve, deixa teu joinha se você ainda não deixou. Compartilha esse vídeo. Nós estamos em todas as redes sociais, muito fácil achar a gente. Tudo Dois Faladores, molinho, facinho. Estamos lá no site também, Faixa Pop, com a coluna Fala Aí. É isso aí, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu, até a próxima.